E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai iniciar a nossa primeira videoaula aqui do cursinho Ideia, da parte de literatura, ok? Vamos lá. Hoje a gente vai ver o que é referente à aula 1, que é a parte dos gêneros literários. Aqui eu fiz um sumário na qual vocês podem ver como é que vai ser a divisão desse conteúdo e como é que vai acontecer a sequência dos nossos slides. A primeira parte eu fiz assim, pra gente ter noção do que é a literatura. Logo em seguida a gente vai ver a parte dos gêneros literários, que é o assunto principal. E a gente vai ver que os gêneros literários, eles são divididos em 3 tipos, que são os gêneros líricos, o gênero épico e o gênero dramático. E no finalzinho tem os exercícios, que é pra gente conseguir fixar um pouco mais desse conteúdo, ok? Vamos lá. Gente, o que é a literatura? Basicamente, a gente pode dizer que a literatura, ela é um reflexo do nosso contexto histórico. Ou seja, a literatura, ela tenta refletir pelo momento do qual a sociedade está passando, entende? Um exemplo, quando tem alguma guerra, ou então quando tem alguma revolução. O que é que os escritores, na maioria das vezes, fazem? Eles tentam fazer com que os acontecimentos do dia a dia da sociedade sejam refletidos por meio de palavras, por meio das suas obras, ou seja, entende? Aí, a partir daí, eles vão conseguir mesclar todos os acontecimentos históricos por meio de uma linguagem especial, que na maioria das vezes essa linguagem especial que é utilizada, ela tem muita da emoção do escritor, do sentimento que o escritor quer passar para um possível leitor. Ela promove não somente essas emoções, mas sim uma reflexão também. A gente vai ver aqui nos gêneros literários que eles possuem uma estrutura de como o conteúdo é apresentado. Ele é também bastante utilizado tanto no meio artístico quanto no meio cultural. E Platão e Aristóteles, eles foram os pioneiros na divisão dos gêneros literários, ok? E a classificação atual dos gêneros como eu já tinha falado, o gênero lírico, o gênero épico e o gênero dramático. E a gente nunca pode dizer que determinada obra pertence só ao gênero lírico, por exemplo, mas sim que aquela obra, ela nada mais é do que uma combinação entre os 3 gêneros, ok? Gênero lírico. O gênero lírico sempre vai ter o eu lírico e ele vai tentar expressar os seus sentimentos a partir do seu mundo interior, entende? Ele vai tentar expressar os seus sentimentos por meio da escrita do seu mundo interior para o texto. Aí vai ter bastante expressão de sentimentos, emoções, ideias e das suas impressões do seu cotidiano ou então de alguma situação. O gênero lírico, ele é também bastante visto tanto na prosa quanto nos poemas. E eles são subjetivos e possuem uma musicalidade. Eles possuem uma musicalidade porque a gente consegue ver e perceber que poemas ou prosas com musicalidade fixa com a maior facilidade na mente das pessoas, ok? E vocês vão ver também que vai ter bastante predominância de pronomes e verbos na primeira pessoa. Exemplos de gêneros líricos. A gente tem um soneto e tem um ode. Um soneto, ele é um poema que tem uma estrutura de 14 versos, no qual a gente vai ter 2 tercetos e 2 quartetos. Aí a gente tem que ligar também que tem uma diferença entre versos e estrofes. Vamos ver aqui. Vamos ver no próximo slide. Aí a ode. A ode é destinada ao canto e à exaltação. Tá aqui, ó, no Soneto de Amor Total, que é do Vinícius de Moraes, a gente vai ter um verso, pode ser essa parte aqui, o humano coração com mais verdade. E o que é a estrofe? A estrofe vai ser a junção de vários versos, ok? E aqui a gente tem, no nosso outro exemplo, ode à poesia. Isso é um exemplo de ode, do escritor Pablo Neruda. Outro exemplo de gênero lírico. Tem o hino e a elegia. O que é um hino? Um hino é uma canção e exaltação com temáticas de divindades e de pátria, ou seja, da pátria. E a elegia são poemas que exaltam a tristeza,
morte e o amor não correspondido. Aí aqui, no nosso lado esquerdo, a gente vai ter um trecho do Hino Nacional Brasileiro e do lado direito tem a Elegia na Sombra, que é do escritor Fernando Pessoa. E o madrigal são poemas delicados e graciosos que celebram o gênero feminino. No lado direito, a gente tem um madrigal que foi escrito pelo Manuel Bandeira, o famoso Bandeirão. Pronto, gente, agora que a gente vai ter o gênero épico, que o gênero épico vocês vão ter como característica a presença de um narrador, vai ser poemas longos que ressalta heróis ou então feitos históricos, e os principais temas são guerras, aventuras, viagens e a apresentação desses feitos. Na maioria das vezes, eles podem se intitular como epopeias e possuem uma linguagem culta e sempre tem a presença de um ouvinte. Exemplos de gêneros épicos. A gente tem a novela, que é um enredo mais curto e em pequena quantidade de personagens. Um exemplo é A Hora e a Vez de Augusto Matagra, do Guimarães Rosa. Aí a gente tem um conto, que é uma narrativa breve e compacta. E ela apresenta um conflito. E a gente tem aqui o clímax. Ele acontece perto do fim da narração. E um exemplo de um conto tem Amor, da Clarice Lispector, e vários outros contos dela também, né? A crônica, ela possui uma linguagem coloquial e ela apresenta um breve acontecimento do nosso cotidiano. Um exemplo aqui que eu coloquei foi um livro de crônicas da Marta Medeiros, que o próprio nome do livro é Quem Diria que Viver Ia Dar Nisso. E esse título aqui do livro dela é o mesmo título da sua crônica, que tá no livro. E aqui no romance, vocês vão ver que possui um enredo maior e com mais personagens, e sempre tem aquele clímax também. E tem a resolução do clímax. E um exemplo de um romance é O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, e vários outros, a gente pode citar vários outros exemplos de romance do período do romantismo. Aí a gente tem a fábula, que é uma narrativa breve e que promove um ensinamento moral. Na maioria das vezes sempre tem o antropoformismo, que são animais com características humanas e essas coisas. Exemplo, a cigana e a formiga, desculpa. Gente, a gente tem que lembrar que fábula, ela sempre vai ter um ensinamento moral, ok? E a epopeia é uma narrativa em forma de poemas extensos. Deuses e feitos históricos são bastante exaltados. Um exemplo é a Ilíada do poeta grego Homero. Aí a gente tem aqui o gênero dramático. O gênero dramático, ele vai expor o conflito dos homens e do seu mundo, as suas manifestações diante da miséria humana. São textos escritos para serem ensinados e, na maioria das vezes, eles são textos em forma de diálogos. Ele tem, sempre às vezes, nunca tem um narrador e o seu discurso é um discurso direto. Exemplos de gêneros dramáticos. A gente tem a comédia, que são textos com cunho de crítica à característica da sociedade. O exemplo aqui tem Sófocles, Édipo e o Rei. Aí a gente tem outro exemplo também de gênero dramático, que é a tragédia, que tem o objetivo de provocar piedade com ênfase na derrota. Um exemplo é Antígona, do Sófocles. E a gente vai ter outro exemplo, que é a farsa, que é a realização de fatos sem se preocupar com os valores morais. A gente vai ter como exemplo a farsa da Boa Preguiça, do Ariano Suassuna, entende? E, por fim, a gente tem drama, que é a encenação de fatos que combinam a comédia e a tragédia. Exemplo é Marcário, de Álvares de Azevedo. Tá aqui. Vocês estão vendo aqui que eu coloquei a foto da capa, mas tem vários tipos. E os exercícios. A gente vai ler o texto ao lado, que foi o soneto de fidelidade, do Vinícius de Moraes. Uma dica para vocês é vocês lerem primeiro o enunciado e depois ler o texto, ok? Ler o texto ao lado, ok. Nos 2 primeiros quartetos do soneto de Vinícius de Moraes delineia-se a ideia de que o poeta... Ok, nos 2 primeiros quartetos. Vamos ler os 2 primeiros quartetos. Os 2 primeiros quartetos vai começar aqui, ó. De tudo e vai até o fim meu pensamento. Esse é o primeiro quarteto. O segundo quarteto começa de quero vivê-lo e vai até contentamento. Ele quer que a gente leia esses 2 primeiros quartetos e diga o item certo. Vamos lá. De tudo ao meu amor serei atento.
antes e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais no pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Vamos lá. Nos dois primeiros quartetos do soneto de Vinícius de Moraes, delineia-se a ideia de que o poeta não acredita no amor como entrega total entre as duas pessoas. Falso, ele acredita sim. Acredita que mesmo amando muito uma pessoa é possível apaixonar-se por outra e trocar de amor? Não. Entende que somente o amor é capaz de findar com o amor de duas pessoas. É o item C, galera. Vamos ver o item D aqui. Concebe o amor como um sentimento intenso a ser compartilhado, tanto na alegria quanto na tristeza. É um item duvidoso também, tanto que nem o item C. E o item E, vê na angústia causada pela ideia da morte o impedimento para as pessoas se entregarem ao amor. Não, ele não vê na angústia causada pela ideia da morte, não. Vamos ver, ficou na dúvida entre o item C e o item D. Vamos retornar aqui ao item C. Entende que somente a morte é capaz de findar com o amor de duas pessoas. Não só a morte. Então, logo, por exclusão, a gente vai falar que o item verdadeiro vai marcar como item verdadeiro o item D. Concebe o amor como um sentimento intenso a ser compartilhado, tanto na alegria quanto na tristeza. Vamos para a segunda questãozinha. Define-se a literatura informativa no Brasil como? Gente, essa parte de literatura informativa, vocês vão ver que a literatura informativa é um sinônimo do quinhentismo, que foram as primeiras literaturas que foram feitas, entre aspas, aqui no Brasil, só que não foi escrita por brasileiros, e sim por europeus, ok? Foi quando descobriram o Brasil, começaram a descobrir, entre aspas, o Brasil. Aí, define-se a literatura informativa no Brasil como as obras que visavam a tornar mais acessíveis aos indígenas os dogmas do cristianismo? Não. Se é literatura informativa, o próprio nome já quer dizer que é informar. Mas vai informar quem? A literatura informativa tinha o intuito de informar ao rei de Portugal o que eles viam aqui no Brasil, entende? Logo a gente pode ver que o item verdadeiro é o item C, que diz que é reflexo de traços do espírito expansionista da época colonial. Exatamente. Aí vamos ver os outros itens. O item A. As obras que visavam a tornar mais acessíveis aos indígenas os dogmas do cristianismo? Não é isso. B. A prova de que os autores brasileiros tinham em mente emancipar-se da influência europeia? Não, porque nem tinha autores ainda dito totalmente brasileiros. O item C é o verdadeiro. E o item D. A prova do sentimento de religiosidade que caracterizou os primeiros habitantes na nova terra descoberta? Não só o sentimento de religiosidade, porque não era só a religião que era um assunto predominante, e sim a parte geográfica também. Eles escreviam muito referente à geografia que o Brasil possuía. E o item é descrição de hábitos de nomandismo predominante entre os índios. Não, eles não descreviam o hábito de nomandismo dos índios. O que eles, na maioria das vezes, descreviam era o modo de vida dos índios. Não só referente ao fato dos índios serem nômades, mas sim ao modo como os índios se vestiam, as aparências físicas e essas coisas. Gente, tá aqui o gabarito, o item D da primeira e o item C, primeira item D e segunda item C. E é isso, galera. Como eu falei no começo, qualquer dúvida podem colocar aí nos comentários. E se você gostou dessa aula, coloca lá aperta no botãozinho de curtir. E é isso. Beijos!